para mim, por favor. Como elas são utilizadas, tá? Gente, eu estou subindo essas aulas de vocês ainda, tá? Porque, como eu falei para vocês, exige bastante da conexão para subir essas aulas. E como eu tenho uma sobrinha que também está no 8º ano, e o meu filho e minha outra sobrinha fazem ETEC, eles usam a conexão para estudar também, porque eles também estão tendo aulas online. Então, aos poucos, conforme a conexão aqui vai ficando melhor, quando eles não estão estudando, eu vou subindo, tá? Então, vocês vão ter aí na página de vocês a aula para futuramente, se houver alguma dúvida, embora eu já falei para vocês que vocês podem me enviar dúvidas pelo e-mail, mas se tiver dúvida, é só ir lá e assistir novamente os nossos vídeos, tá? Então, a gente vai falar hoje de matriz energética, né? Então, de como que surgiu aí, né, a questão de energia, né? Quais são as fontes de energia renováveis, não renováveis, tá? Porque são fontes bastante importantes para nós no consumo humano, tá? E também tem a questão aí, bem polêmica, que ao utilizar um recurso natural, eu estou também ferindo, né, alguns princípios dentro da ecologia, dentro da natureza. Então, a gente vai entender tudo isso, como acontece. Aonde vê a aula gravada, eu posto no mural, tá? Sempre tem lá no mural. Eu não sei se do 8º eu ainda já postei, mas mais tarde eu vou subir as do 8º também. Sempre lá no mural vai ter o link para a aula, tá? Então vamos lá, gente. Energia, né? O que é energia, né? O que são fontes de energia, tá? Então as fontes de energia, elas são quaisquer dispositivos e elementos ou corpos que produzem ou contêm algum tipo de energia, mas que possa ser utilizada de alguma forma, tá? Então, a água produz energia, o vento produz energia, tá? Então, essas fontes, elas têm que produzir e, para ser energia, eu tenho que conseguir utilizá-la, tá? Energia é fundamentalmente, tá? Tem uma importância em especial, principalmente na sociedade capitalista, que é a nossa sociedade, a atual sociedade. Por quê? Mais uma vez, Brasil é capitalista. Capitalista é o quê? Geração de lucro. Então, eu preciso de energia para gerar lucro. A mãe de vocês não paga a conta de luz todo mês? Se não pagar, não tem luz, não é verdade? Essa luz ela é gerada através de uma energia e de uma fonte hidrelétrica, tá? Então, é bastante importante para essa sociedade capitalista. E foi lá nas revoluções industriais, junto com a intensificação do processo de urbanização, que a utilização dessas fontes energéticas teve um aumento extraordinário. Porque até aí, antes da Revolução Industrial, não se tinha aí o uso da energia da forma que ela é usada hoje, tá? Então, hoje a energia, ela é muito importante. Porque eu preciso de energia para manter respiradores no hospital funcionando agora na pandemia. Já pensou um hospital sem energia? Como que ficaria então aí, né, as UTIs dos hospitais? Então vocês conseguem perceber o quanto a energia ela é importante. Só que ela se tornou uma fonte de renda para grandes empresas capitalistas, tá? Quais são os tipos de energia? Energia renovável e energia não renovável. O que é uma energia renovável? Ela é uma energia extraída de uma fonte natural. Quando eu falo fonte natural, natureza, gente, tá? E isso, por um exemplo, eu tiro essa energia e ela nasce de novo. Ou seja, ela é capaz de se regenerar. Isso se torna uma fonte inesgotável.
Por isso que ela recebe o nome de energia renovável. Quais são as energias renováveis? Solar, o vento, tá? São as principais energias renováveis, tá? Porque o sol não acaba nunca, o vento não acaba nunca. Ah, mas e a energia proveniente da água? Depende, gente. Depende muito, tá? Se eu estiver usando aí uma nascentezinha para gerar energia aqui, a região não chova muito, porque os rios também são alimentados pela chuva. Se um rio secar, essa hidrelétrica ela vai funcionar? Não, tá? A hidrelétrica ela não vai funcionar. Então, é um caso de se pensar. Em determinados locais, ela pode ser sim uma fonte renovável, tá? Mas isso vai depender muito da situação local. Uma energia não renovável também é encontrada na natureza, só que em pequenas quantidades, é limitado, né? E então, quando eu uso essa energia não renovável, ela acaba, ela não nasce de novo, né? Então, ela é uma energia que vai acabar. Então, eu tenho que usar com sabedoria, porque ela vai acabar, tá? Exemplo, petróleo, porque o petróleo, gente, é formado por restos de animais vegetais e fósseis. Os restos de animais vegetais e fósseis que dão origem, né, ao petróleo, demoram milhões e milhões e milhões e milhões de anos para se formar novamente. Não é simplesmente cair um bichinho morto lá, uma plantinha morta, a terra foi lá em cima, soterrou, e aí pronto, virou carvão. Não, gente, isso acontece lá nas profundas camadas, né, da terra, e demora muito para a formação. Então, ele é um material, o petróleo é um material de fonte que se esgota, ou seja, não renovável, tá? Carvão mineral também, tá? E dentre outras aí. A renovável, qual é a característica da energia renovável? Bom, a energia hidrelétrica, ela produz energia elétrica, né, gerada aí a partir da movimentação de turbinas que impulsionam a água dos rios acumulados nas barragens. Então, vocês conseguem perceber que, embora o livro ele fala que a água ela é renovável, mas é aquilo que eu falei para vocês. Existem rios perenes, que são rios que secam, tá? E existem rios que não secam, tá? Então, tem esse fator. Mas a literatura, ela aborda que a água, ela é renovável, tá? Então, essa água, ela é acumulada nas barragens tem turbina, essas turbinas gira, e aí se capta energia, tá? Por causa da grande quantidade de rios existentes no Brasil, esta é a fonte de energia mais utilizada por aqui. Inclusive, nossa empresa de energia elétrica aqui é a EDP, né? E em Portugal também, tá? Porque como Portugal também tem bastante rios, então essa empresa administra Brasil e Portugal, tá? Bom, se falando de economia dessas energias, elas não deveriam ser tão caras para nós. Por quê? Porque ela vem de uma matriz renovável e uma matriz que a natureza nos fornece. E a natureza, ela não tem dono, né, gente? Porém, é uma das energias mais caras do Brasil, tá? O consumo de energia elétrica ultimamente tem sido muito grande e o preço não é barato. Se vocês pegarem uma conta de luz e olhar a conta de luz, vocês vão ver que quando você passa aquela média de quilowatts por mês, o ICMS, o imposto em cima dessa energia, ele duplica, tá? E isso faz a sua conta de energia, ó, explodir lá em cima, tá? Por isso que papai e mamãe falam, olha o chuveiro,
Não deixa a luz acesa quando não é necessário, não fica com a porta da geladeira aberta por muito tempo. Por quê, gente? Energia no Brasil é caro, tá? A minha mãe, ela fica zoando comigo. Ela fala assim, Rafaela, eu ainda não casei com ninguém da Bandeirantes para você deixar Eu também falo que eu a brigo geladeira bastante. aberta. Ô, professora, Pois é. Hilária, você falou que os pais normalmente brigam. Na verdade, sou eu que brigo com meu pai para ele pagar as luzes. Porque eles deixam Ai, a luz acesa. Meu pai que deixa, só para pagar. então, tem que economizar, gente, porque se não economizar fica difícil. Então, a energia potencial que a água tem na parte alta da represa é com que faz, né, as pás da turbina girarem, adicionando aí no eixo do gerador, então, produzindo energia elétrica, tá? Então, aqui no slide que eu vou mandar para vocês depois, tem lá um desenho de como é uma barragem, tá? Para vocês terem uma ideia. Bom, normalmente as usinas hidrelétricas, elas são construídas em locais distantes dos centros de consumidores, e esse fato leva os valores do transporte de energia que é transmitida por fios até a cidade, tá? Infelizmente, na cidade lá de Minas Gerais, Mariana, lá e a outra cidade, não foi assim que aconteceu, né? Foi aí construída a barragem próximo das pessoas e nós tivemos 2 desastres aí, que foi um desastre que afetou ecologicamente, ambientalmente, socioeconomicamente Minas Gerais e tirando aí também a vida de milhares de pessoas, que muitos corpos ainda não foram encontrados até hoje, tá? Os investimentos inicial e o custo de manutenção também são elevados, tá? Porém, o custo do combustível, que é a água, é nulo. Por quê? Não pagamos a água para gerar energia, né? A empresa não vai lá e paga para o rio assim, ó, rio, toma aqui um dinheiro porque você está me dando água. Não tem isso. Mas eles investem nas barragens. Só que, como eu falei para vocês, uma barragem bem construída jamais aconteceria o que aconteceu no desastre de Minas Gerais, tá? Jamais iria acontecer. Então, essa barragem ela já foi mal construída, ela já estava obsoleta, ela já possuía rachaduras em sua estrutura que já demonstrava que futuramente essa barragem ia estourar, gente, tá? Os principais impactos ambientais, né, que acontecem quando você faz o represamento da água para a formação, né, então, desses lagos artificiais, são destruição extensa, gente, de áreas de vegetação, tá? Então, a mata auxiliar em volta daquele rio vai sumir, tá? Desmoronamento das margens, porque se assoria tanto o rio, se tira tanta terra do rio, que as margens começam a ceder, tá? Prejuízo à fauna, os animais começam a se afastar do local e muitos até morrer. Aqueles que precisam daquela água acabam morrendo. E também a flora, né? Como eu falei, porque há um desmatamento, tá? Alterações de regimes hidráulico dos rios, tá? Ou seja, o rio pode vir a ficar com água mais escassa. Possibilidade de transmissão de doenças, porque eu estou represando a água, então eu tenho bactérias que se proliferam ali na água, e isso pode levar, então, tá, uma transmissão de doença como esquistossomose, malária, tá? E a principal delas também relacionadas aos rios, extinção de espécies aquáticas, tá? Principalmente dos peixes. Os peixes acabam sendo muito afetados com isso, tá? O Brasil possui o terceiro maior potencial hidrelétrico do mundo, tá? Então, ele é o terceiro aí no ranking, tá? Estados Unidos está ali em 4%, Índia em 5%, Congo em 5%, Canadá em 7%, Brasil em 10%, Rússia em 12% e China em 13%. E os demais países, 44%, tá? Então, ele é aí o terceiro no ranking aí, né, de potencial hidrelétrico, ou seja,
É o terceiro lugar com mais rios que podem vir a gerar energia elétrica. No contexto da energia elétrica, a gente também pode, aliás, no contexto energético, a gente pode falar também o termo de biomassa, tá? O que é a biomassa? A biomassa, ela se refere a materiais biológicos provenientes de seres vivos que podem ser convertidos em energia, tá? Então, quais são os produtos que eu posso utilizar para transformar em energia de biomassa? Milho, cana-de-açúcar, madeira, palha, casca de arroz, estrume, algas e lixo biodegradável, tá? Todos eles podem formar aí energia, tá? Referente à energia de biomassa. Então, no slide 10 vai ter lá para vocês como funciona ali, né, o biodigestor, tá? Para gerar essa energia. Dentre outros tipos de energia, a gente tem também o biocombustível, que é o quê? Um combustível feito de origem biológica também, tá? Mas que ele não pode ser de origem fóssil. Lembra lá que eu falei para vocês que o petróleo ele é de origem fóssil, que é formado pelos fósseis? Nesse caso, essa energia do biocombustível não pode ser formada aí por fóssil, né? Não pode ter sofrido nenhuma ação geológica para ser produzida, né? Então, ele é originado do quê? Cana-de-açúcar, mamona, soja, babaçu, pinhão, lixo orgânico e dentre outros produtos, tá? Depois... Oi. Como cana-de-açúcar pode gerar energia? Pois é, gera energia, porque ela é um material vivo, tá? Então, o homem conseguiu essa façanha, João, de transformar a cana-de-açúcar em energia. Até porque o álcool vem da cana-de-açúcar. Eu acho que todos vocês sabem disso, né? Se não sabem, sabia. Então... Não sabia? Então, o álcool é proveniente da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar gera álcool, gera o próprio açúcar, tá? Então, eu vou pesquisar isso, que depois eu não vou ter que pagar a conta de energia. Meus pais não vão ter que pagar a conta de energia. Então, João, mas sabe qual que é o problema? Qualquer coisa que você construa na sua residência, você tem que declarar. Por um exemplo, você pode ter um poço artesiano no seu quintal para que você não pague tanta conta de água, mas você tem que declarar que você tem um poço artesiano, tá? Para, no caso aqui da gente, né, era o SAI, agora é a Sabesp, né? Então, você tem que declarar para a Sabesp que você tem um poço artesiano e pagar uma taxa para eles. Porque se eles descobrirem que você tem um poço artesiano, que você tem água limpa para usar e você não declarou, você é multado e até processado, tá? Então, o mercado capitalista, ele é bem cruel nesse sentido, tá? Nossa, e aí, pois é. E aí, existe um outro tipo de energia, que é a energia geotérmica. A palavra geo, lembram? Terra, né? E térmica, calor. Então, calor obtido da terra. Então, é uma energia que ela é obtida a partir do calor proveniente da terra, mas precisamente do interior da terra, porque o núcleo da terra é muito quente, né? Então, devido à necessidade de obter um outro tipo de energia elétrica, de uma maneira mais limpa, que não polua tanto o meio ambiente, e que seja em grande quantidade, cada vez maior, foi desenvolvido, então, um modo de aproveitar esse calor para geração de energia elétrica, tá? Então, como que funciona isso aí? É o vapor, né? Porque se eu tenho água no lugar lá, né? E embaixo dessa água, que são aqueles famosos geysers, tem, se eu não me engano, um episódio do Pica-Pau, que tem lá os geysers de água quente que sobe e o jacaré fica lá assim, ó, se batendo lá em cima na água, tá? Então, os geysers,
eles são água quente, e isso gera vapor, que é o quê? O interior da Terra está superaquecido, aquecendo aquela água. E aí, quando gira, né, quando fornece esse vapor, ela aciona as turbinas, tá? Que geram quase 3 milhões de joules de energia elétrica, tá? Por segundo. E aí a água quente percorre essas tubulações até chegar na casa. Então, além de ele conseguir gerar energia elétrica, ainda você vai ter água quente já chegando na sua casa, tá? Depois, a gente tem a energia solar, que é a designação aí dada a qualquer tipo de captação de energia, né, proveniente do Sol, e que depois vai ser transformada, então, aí em energia captada em algumas fontes utilizadas pelo homem, ou seja, diretamente para o aquecimento da água ou ainda como energia elétrica ou mecânica. Porém, instalação de uma placa solar no Brasil é um absurdo, gente. Infelizmente, é algo muito caro ainda no Brasil, tá? Isso minimizaria muito, mas muito mesmo, o gasto de energia, tá? Mas você tem que ter, né? Normalmente aí os grandes arquitetos que estão construindo casas ecológicas instalam essas placas, mas essas casas chegam a custar milhões, tá? Nos slides 15 e 16, quando vocês receberem, vocês vão ver como são, né? Então, a instalação dessas placas elétricas para gerar energia. E aí tem um gráficozinho, tá? Que mostra toda a quantidade de calor emanado pelo Sol, que dá para gerar até 350 watts, né, por metro quadrado, tá? Então, é bem interessante quem pode instalar aí, né, um painel solar em casa para captar energia, tá? Depois vem, então, energia eólica, que é uma energia produzida pela transformação dos ventos, né? Então, o vento gira lá as pás e transforma em energia elétrica, faz a conversão de energia que é realizada através de um aerogerador, que consiste num gerador elétrico acoplado a um eixo, né, e que vai girando com a incidência do vento, tá? A instalação das turbinas eólicas tem interesse em locais que a velocidade média anual do vento seja superior a 3,6 metros por segundo. Não adianta eu instalar uma pá eólica, né, de turbina eólica, num lugar que eu não tenho muito vento. Tá? É necessário... Oi. Ó, para quem quiser... É que, na verdade, tem um filme que eu vi na Netflix que fala sobre essa utilização da turbina Eólica. eólica. Tem um filme na Netflix que fala de um menininho afrodescendente que ele cria lá a energia eólica para poder irrigar a plantação, não é? Exato. Então, o menino que descobriu o vento, João? Isso! É isso mesmo. Então, quem assistiu vamos dizer assim, tá na boa, porque eu vou pedir aí um relatóriozinho sobre esse filme, tá? Mas eu primeiro preciso achar o link fora da Netflix para que todos tenham acesso, tá? Vamos lá, então, gente. Então, ó, no Brasil... Oi? A Netflix. Desculpa, Bia, não entendi, que cortou seu áudio. Porque eu tenho a Netflix, eu quero saber o nome para me procurar. Tá, eu vou passar depois para vocês, tá bom? Não, Vamos lá, professora. Não Ó, que, João? por que a senhora não espera essa quarentena acabar? Aí quando as aulas voltarem, na escola mesmo, a gente não faz tipo uma sessão cinema para assistir esse filme? Então, João, porque a gente não sabe quando isso vai voltar, João. E aí a matéria já vai estar lá atrasada há muito tempo, entendeu? Tá?
Vamos lá, gente, para a gente concluir aí essas questões. Então, ó, no Brasil, precisa ter 3,6 metros por segundo, tá? Então, alguns estados brasileiros, vocês vão ver um mapinha aí no slide, que alguns estados brasileiros não conseguem, tá? Produzir tanta. Na verdade, assim, o Brasil ele tem um grande potencial, tá? Mas esses estados eles não produzem, não é porque não tem vento, é porque não Outra tem questão. interesse, Que tá? página Oi. você tá? Que página você tá? Então, eu não tô seguindo página, tá, Monique? Mas tudo que eu tô falando tá a partir da página 57, tá? Tá. Porque eu faço um resumão de tudo e comento os pontos. Aí depois vocês precisam ler o livro. Professora, é a Bia, não eu. Ah, tá, desculpa, Monique. Tá, Bia? Aí depois, quando eu mandar o slide, você vai localizar aí no livro tudo que eu tô falando, tá? Porque tá tudo que eu tô falando tá dentro do livro. Tá bom. No Brasil, se destacam quais usinas eólicas? Usinas de Carmelinho, em Minas Gerais, de Mucuripi, tá? Que é da Prainha, no Ceará, Fernando de Noronha, em Pernambuco, e Osório, do Rio Grande do Sul, tá? Não, gente, página 57, tá? Começou o livro. E aí, acho que a Rafa tá colocando 65, são as usinas que eu tô falando aí, tá? É isso. Então, ó, existem atualmente mais de 20 mil turbinas eólicas de grande porte em operação no mundo, principalmente na Europa, tá? Aliás, desculpa, gente, principalmente nos Estados Unidos, tá? A Europa tem 10%, tá, de energia elétrica e a partir da eólica até 2030, ou seja, eles estão tentando, né, instalar essas turbinas eólicas, né, porque quando eu gero energia com alguns tipos de energia, elas poluem o meio ambiente, tá? E aí, o que acontece? Os ambientalistas estão aí em cima, né, dessas empresas, pressionando essas empresas. Então, a Europa em si e os Estados Unidos têm aí investido bastante em energia eólica. Uma outra energia, essa talvez não esteja no livro, mas eu gostaria que vocês tivessem conhecimento, é a energia de maremotriz, tá? O que é uma energia de maremotriz? É o aproveitamento da força das marés, tá? De uma determinada região. Quanto maior o gradiente entre a maré alta e a baixa, maior será a produção de energia, tá? No Brasil, nós temos uma grande amplitude de marés, tá? Principalmente em São Luís, na Bahia de São Marcos, que é de 6,8 metros, mas a topografia, né, o nivelamento do solo não deixa que sejam construídos, né, os reservatórios para isso, tá? Porque, para quem não sabe, região de vários lugares, não só no Brasil, parte interior do oceano, o solo não é reto, tá? Não é reto, tá, gente? Infelizmente, esse solo é acidentado. Então, dificulta bastante para a introdução ali de construção para isso, tá? A gente vai falar um pouquinho agora, só para exemplificar aí na questão do petróleo, né? Que o petróleo, ele se formou há milhões de anos, tá? E a partir de matéria orgânica, gente, como eu falei, restos de animais, vegetais, entra até micro-organismo, que foram, assim, se armazenando no fundo do oceano. Aí entra a temperatura e a pressão sofrida, tá? E aí a matéria orgânica se transforma em um líquido viscoso de coloração escura. Na imagem que está no slide, vocês vão ver que são várias camadas para poder fabricar o petróleo. Não é assim do dia
para a noite, tá? Dentro de energias não renováveis, os combustíveis fósseis são os que, uma vez utilizados para movimentar um veículo, tá? Muita gente está utilizando aí o combustível fóssil, tá? E, na verdade, assim, estão limitando esse uso de combustíveis fósseis porque está se perdendo aí os recursos, né, não renováveis, tá? Os recursos não renováveis, eles podem ser divididos, né, ou subdivididos em duas classes. Os de minerais não energéticos e os de minerais energéticos, tá? Os de minerais de primeira classe, né, eles são os que podem se renovar. Porém, demora muitos e muitos e muitos e muitos anos para essa renovação, tá? E é muito explorado pelo homem, principalmente fósforo e cálcio. Eles estão dentro dos renováveis, mas eles conseguem se renovar, porém, ele entra na categoria de não renovável por conta de demorar milhões e milhões de anos para se formar novamente, tá? E os de segunda classe, eles são efetivamente indisponíveis, né, para ser utilizado. Acabou, acabou. Um exemplo disso é o urânio e os combustíveis fósseis, que é ali, então, o petróleo. Se acabar o urânio, se acabar o petróleo, por conta do tempo, da demora para a formação disso, ele não vai se renovar, tá? No Brasil, a existência do petróleo, ela já era computada durante os tempos do regime imperial. Contudo, foi apenas em 1930 que se deu a descoberta oficial e no ano de 41 que o governo brasileiro anunciou o estabelecimento do campo de exploração petrolífera de Candeias, na Bahia, tá? Então, olha só como já vinha aí, né, usando bastante petróleo. Apesar dessa descoberta ela ser assim em pequena escala, né, o surgimento dessa riqueza, porque o petróleo é uma riqueza, incentivou aí em 1953, então, a oficialização de monopólio estatal. Vocês já sabem o que é monopólio, né? Oi? Professor, Oi? só uma dúvida de mais ou menos história. É que teve uma vez que eu e meus primos estavam assistindo um filme, que era tipo a Guerra do Vaticano. Não, Vaticano não, é do. É, uma guerra lá pela Europa. Que era os Estados Unidos estavam guerreando contra mais um país lá. Eu acho, depois Não eu era a pergunto, Rússia? não, era outro lá. Peraí, Enfim, tá. Posso continuar, João? João? João sumiu, gente. Vamos lá, então, ó. Então, em 53, houve, né, é o 1917. Depois eu vou dar uma pesquisada. A oficialização, então, do monopólio estatal, né, sobre a atividade petrolífera aconteceu em 53, e aí houve a criação da nossa famosa Petrobras, que recebeu o nome de Petróleo Brasileiro S.A., tá? E então vocês já sabem aí como foi que a Petrobras nasceu, tá? Em 2006, o volume de produção atingiu, assim, níveis elevadíssimos, tá? Superou pela primeira vez o valor da demanda da nossa economia, né? Que foi a famosa conquista da autossuficiência do petróleo. E no ano de 2007, o governo brasileiro, então, anunciou a descoberta de um novo campo de exploração petrolífera na chamada camada pré-sal, que também está sendo ameaçada, tá? Então, ó, essas reservas de petróleo
são encontradas, né, essa camada pré-sal tem petróleo, e aí essa reserva de petróleo ela é encontrada a 7.000 metros de profundidade e apresentam imensos poços de petróleo em excelente estado de conservação, tá? O gás natural também é encontrado, gente, no subsolo terrestre ou marítimo e é constituído por uma mistura de hidrocarboneto, que é um composto químico formado por átomos de carbono e hidrogênio, tá? Grande parte do gás natural, cerca de 70%, é formado pelo gás metano, tá? Fazem também parte da composição do gás natural o propano, o hidrogênio, o oxigênio e etano e enxofre, tá? Então, a formação do gás natural é formada a partir de decomposição de materiais orgânicos que são acumulados em rochas durante milhares de anos, tá? Aí a gente tem um outro tipo de gás também, que é o GNV, que é o gás natural veicular, né? Ele tem sido muito utilizado aí como combustível para veículos, né? Além de ele ser mais barato do que o álcool e a gasolina, o GNV gera um baixo índice de poluentes atmosféricos, tá? Embora a Petrobras ela produza grande quantidade de gás natural, o consumo deste combustível tem aumentado tanto nos últimos anos que o Brasil necessita importar da Bolívia. O Brasil não dá conta de suprir a necessidade, né, desse material, então ele importa da Bolívia. O transporte é feito através de um gasoduto chamado Brasil-Bolívia, tá? Então vem um cano imenso lá da Bolívia, vai atravessando o Brasil para chegar aí, tá? Na Petrobras. A título de curiosidade, em Guarulhos, ali para o lado do Lavras, se eu não me engano, não sei se é o Lavras, porque eu não conheço muito lá, fundo de Guarulhos, né? Mas existe uma Petrobras, tá? A gente tem uma Petrobras ali para esse lado, então os bujões de gás que a gente utiliza na nossa casa vem tudo de lá dessa Petrobras, tá? O carvão mineral, né, também é uma fonte que é um minério não metálico, considerado combustível fóssil, tá? Então, a sua formação aconteceu por meio de antigas florestas que foram soterradas, né, por sedimentos há milhões de anos, tá? E no território brasileiro, esse minério ele é encontrado em áreas restritas e limitadas. Além disso, o carvão é extraído e não possui boa qualidade. Então, o carvão mineral do Brasil, ele não tem muito boa qualidade, tá? Cerca de 85% do consumo do carvão é para abastecer as usinas termoelétricas, além de 6% na indústria de cimento, 4% na indústria de papel, tá? Celulose, 5% na indústria de cerâmica, alimentos e secagem de grãos, tá? E o carvão vegetal, que é aquele que exploram até crianças, tá? Porque tem muita criança vivendo aí na exploração, ajudando na questão do carvão vegetal, tá? Então, ele é obtido a partir, ó, não confundam carvão mineral com vegetal. Carvão mineral proveniente de minério. Carvão vegetal proveniente da carbonização de madeira, ou seja, eu toco fogo na madeira para ter o carvão, tá? Então, no cotidiano, o carvão vegetal é utilizado como combustível de aquecedores, lareiras, churrasqueira, fogões a lenha e além de abastecer alguns setores industriais como a indústria siderúrgica, tá? Como eu acabei de falar, é importante analisar, então, o fator social, pois adultos e até crianças trabalham nas carvoarias, tá? Na maioria das vezes, em condições muito precárias de trabalho e os salários são baixíssimos. E, além de tudo, a inalação da fumaça pode desenvolver doenças no pulmão, chamado DPOC, tá? Doença pulmonar crônica, num futuro aí da pessoa, tá? Então, essas pessoas que elas trabalham ilegalmente nessas carvoarias, eu tô terminando já, tá, gente? Trabalham ilegalmente nessas carvoarias, elas acabam aí, então,
tendo um sério problema, né, pulmonar, gente, tá? Outro fator não menos importante que o primeiro é o ambiental, né? Então, além do ser humano sofrer, a gente tem um problema ambiental que revela que 78% do carvão produzido no Brasil é de origem vegetal nativa, tá? Ou seja, de mata nativa, gente, de mata que está dentro aí das leis, tá? Mesmo assim, sempre tem uma indústria clandestina que vai lá e simplesmente acaba com a mata nativa, e isso vai interferir na fauna, na flora, muitos animais morrem dentro dessas queimadas até, tá? E isso traz, assim, a gente pode colocar assim como incalculável, né? Como um prejuízo devastador à natureza, tá? Energia nuclear, novamente, ela consiste, então, no uso controlado das reações nucleares para a obtenção de energia para realizar, né, as atividades que são necessárias, tá? O Brasil tem um pouco aí de potencial, tá, de energia nuclear, mas a Índia, tá? A Índia, Coreia, Rússia são os países aí que estão mais alavancados, tá? Na questão aí de energia nuclear, tá? Então, Brasil tem 3 locais que produzem energia nuclear: Angra 1, Angra 2 e Angra 3, tá? E para finalizar, vocês vão ter lá, então, uma imagem, né, sobre o domínio dos rios do Brasil, tá? E tem bonitinho lá para vocês, então, da onde vem, em que partes do Brasil vem aí a energia hidrelétrica, a biomassa, o gás natural, as nucleares e o petróleo, tá? Então, essa foi a aula da gente de hoje. Precisa Professora, ler. ao longo das minhas férias, eu descobri o que é fusão a frio. Fusão a frio. Seria tipo você usar energia nuclear, mais ou menos assim, usar energia nuclear sem ter que expor ela a uma temperatura alta. Usar energia nuclear em temperatura ambiente. Certo. Então, mas assim, Jô, tudo isso sempre vai demandar muitos gastos, entendeu? E aí, o que acontece nessa questão de demanda de gastos? Esses gastos têm que ser repassados para alguém. E para quem que é que eles vão repassar esses gastos? Para nós. Então, para nós, consumidores, nada vai diminuir, entendeu? A gente sempre vai estar pagando a conta alta de alguma coisa. Porque quem vai lucrar com isso não somos nós, tá? Vai ser sempre as grandes empresas, nunca nós, tá? Então, é necessário hoje ter aí uma consciência, né? Porque a natureza, ela está sendo, assim, extremamente devastada, tá? Extremamente devastada mesmo, por conta disso, gente, do uso dos recursos que não se renovam Não terminei, Michael, só um minuto. Pela questão aí, então, de a natureza, ela não ser de forma nenhuma poupada, tá? Então, pessoal, é isso aí. Fiquem de olho na plataforma. Obrigado pela presença de vocês. E eu vou estar enviando para vocês aí material e vou procurar o filme. Quando eu achar o link do filme, eu vou pedir uma atividade em cima do filme, tá bom? Grande beijo e bom final de semana.